O Ribeiro pode pintar como uma novela boa aí da janela? Faltavam 72 horas hoje no início do dia, agora falta quanto? Aquele meme, né, Igor, das redes sociais, você já deve ter visto. Vi que você apagou as fotos, tá tudo bem? O que deve ter de time? Eu já apaguei também, cara. Só para mandar essa mensagem para o Everton Ribeiro, que a partir de domingo, da virada do domingo para segunda, o Everton Ribeiro, teoricamente, estaria livre para negociar com qualquer time, e é um jogador que é outro nível no futebol brasileiro, joga muita bola, e muitos falam do interesse do Cruzeiro no Everton Ribeiro, um interesse que vem de longa data, quem é fissurado para trazer o Everton Ribeiro para o Cruzeiro é o Pedrinho BH, como dizem em Belo Horizonte, que ele é o dono de uma porcentagem da SAF do Cruzeiro. Há muito tempo ele tenta essa contratação. Além do Cruzeiro, se fala de uma proposta boa também do Internacional pelo Everton Ribeiro, mas o que a gente sabe é que ele tem o desejo de permanecer no Flamengo. Ainda que a proposta do Flamengo seja de uma temporada e as propostas, as sondagens, não teve nenhuma proposta oficial, mas as sondagens de Cruzeiro, de Internacional, seja de um contrato maior, de 2 ou 3 temporadas, o desejo do Everton, da família dele, é permanecer no Flamengo. Eu acho também que conta muito, além do desejo dele, para chegar num acordo, ter o Tite no comando. O Tite, que é um cara que gosta muito do Everton, convocou ele tantas vezes para a seleção brasileira, né? O Rê, essa novela do Everton, ela tem várias camadas, né? Uma novela curta, né, Igor? Tem 2 dias para minissérie. É uma minissérie, não é uma novela de fato. Mas é o Everton Ribeiro, e de toda a negociação, e quem está em cima da apuração, até pelo lado do Flamengo, o entrave parecia inicialmente, pode ser até agora, a duração de contrato, né? O período de contrato para ser renovado. Jogador, comissão, queriam 2 anos de contrato. O Flamengo talvez pendia para o lado de ter 1 ano de contrato, 1 ano a mais do Everton Ribeiro no clube. E olhando todos os interessados, olhando o principal interessado, que é o Everton, para um 2024, talvez onde jogue mais. A gente tem até os números, né? O seu Sport TV bota aí na tela pra gente as últimas temporadas do Everton Ribeiro, né? Em 2023, por exemplo, 63 jogos. Ele foi 34 vezes titular, 28 jogos reserva. Em 2022, foram 65 jogos, a gente está vendo aí na tela. Né? O Flamengo, por exemplo, sendo montado com Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro, sem a construção do Everton Ribeiro aí à disposição do Tite, até onde ele podia ser encaixado, né? Caso fique, caso renove, é um time que tem vários jogadores à disposição do Tite. O Tite gosta do Everton Ribeiro, cara, né? Já falou isso mais uma vez, convocou o Everton Ribeiro, e a gente está vendo então esse aproveitamento do Flamengo, né? Em 2023, então, dos 62 jogos do Everton, foi reserva há muito tempo, né, Lino? 28 jogos como reserva, e essa comparação com 22, onde ele tem 65 jogos com o time do Flamengo, e 16 como reserva. Já é um recorte do Everton Ribeiro muito mais titular, né? Em 2022, onde deu passe decisivo de Libertadores para o Gabigol, né? Fazer o gol em cima do Furacão, mais um título do Flamengo. E se a gente for para 21, são 50 jogos, 48 deles como titular e 2 como reserva. Então o Everton Ribeiro foi virando reserva do Flamengo com o passar do tempo. Para o principal interessado, que é o próprio Everton, que a partir do 31, como disse o Pedro, vai ter ou apaga a foto ou renova, né, o contrato. Aonde se imagina para ele voltar, retomar seu Everton Ribeiro protagonista de onde estiver? Então, eu acho que justamente olhando para esses números, Igor, para mim esses números dizem mais sobre o Flamengo do que sobre o Everton Ribeiro. Porque o ano de 2023 do Flamengo foi completamente instável, com 3 treinadores diferentes, com 3 preparadores físicos diferentes. Isso faz diferença principalmente para um cara como o Everton Ribeiro, que tem quantos anos? 34 anos. Então você precisa ter uma sequência de trabalho físico aí para você, justamente nessa longevidade que o Ramon mencionou, para você render o máximo, não ter lesão, tá realmente 100%, você precisa desse acompanhamento muito forte, e o Flamengo teve essa troca constante, né, de comissões técnicas, incluindo preparação física. Então eu acho que foi um ano instável do Flamengo, e isso reflete nos seus jogadores, principalmente os mais experientes, porque acho que, enfim, acabou... Em alguns momentos eu não achava, por exemplo, que o Everton Ribeiro era o cara que tinha que sair do time como titular, entendeu? Você poderia discutir ali quem do famoso quarteto tinha que sair. Em alguns momentos eu não acho que era o Everton Ribeiro que tinha que sair. Então, assim, pra mim, de verdade, eu acho que se a gente tivesse essa conversa, por exemplo, um ano atrás tinha acabado a Copa do Mundo. Ninguém falava de Everton Ribeiro reserva no Flamengo em 2023. Ninguém falava. Isso começou com o Vitor Pereira, numas decisões, assim, que foram inicialmente contestadas. Depois veio o Sampaoli,
que o Everton nunca conseguiu ter assim uma sequência maior como titular. As escalações não foram repetidas quase nunca, né? Aí, exato. Aí e aí você vai analisar o Everton Ribeiro, entendeu? Então, assim, para mim, o ano irregular do Everton Ribeiro, ele é um total reflexo do ano do Flamengo. E eu tenho impressão do que o jogador passa. O Everton Ribeiro não quer sair do Flamengo. O Everton Ribeiro é um cara que sempre deu as caras. No ano mais difícil, assim, da história recente do Flamengo, em termos dessa história aí, que o Flamengo está sempre ganhando coisa e tal. Esse foi um ano difícil, um ano que o Flamengo não ganhou. E quem dava entrevista sempre? Everton Ribeiro. A figura de capitão, inclusive. Sempre, sempre. Então eu acho que é muito difícil você se desfazer de um cara desse, porque eu ainda acho que o Everton Ribeiro tem bastante coisa para dar dentro de campo. Bom, Ramon, você daria 2 anos de contrato para o Everton? A gente está falando com o Flamengo de 3 anos de contrato para o Bruno Henrique, né, de 33 a 36 anos. E a gente está falando do Everton Ribeiro, que se com 2 anos de contrato, eu não sei para onde a negociação vai levar e com quem, mas iria até também 36 anos. A gente falava aqui ontem, né, Lino, sobre desapegar, né, de alguns jogadores, não só o Flamengo, qualquer time. E o Everton Ribeiro é um cara que está há muito tempo no elenco, já deu muito para esse time. Se é o momento de desapegar ou se é o momento de renovar com o Everton. Não, eu não entrando em mérito financeiro, não sei os valores que se negocia o contrato com o Everton Ribeiro. Se é uma redução grande ou se tem bônus, enfim, não sei, não vou entrar no mérito financeiro. A gente imagina que financeiramente os dois estão no mesmo patamar ali de conversa. Exato. Mas eu renovaria sim. O Everton Ribeiro não é um jogador físico que vai entregar o que o Bruno Henrique entrega. Isso aí todo mundo aqui, acho que da mesa concorda e sabe que ele é um jogador extremamente técnico. De um bom passe, que esconde muito bem a bola, gosta do jogo aproximado, acha jogadores em profundidade e faz gol, pisa na área. Além da liderança, eu acho que isso aí pesa muito dentro do vestiário. Porque é um jogador, eu acredito muito na gestão de pessoas, um grupo cheio de egos e vaidades, como é do Flamengo, um grupo vencedor e muito qualificado. E o Everton Ribeiro é esse cara. Quando o Flamengo perdia, quem dava entrevista era ele. Então essa liderança é muito importante lá dentro, para os novos que estão chegando e para os jogadores experientes ali. Vou citar o Gerson, o Davi Luiz, ali, o Ayrton, o próprio Felipe Luiz, que agora encerrou, mas que estava dentro também. Então o Everton Ribeiro é muito importante nesse quesito liderança e vestiário. E eu pensando no grupo em si do Flamengo, já que financeiramente o Flamengo é muito estável, eu renovaria e dava 2 anos sim para o Everton Ribeiro. Também, Nilo. 2 aninhos? Não, cara, eu acho que chega uma hora que você precisa desapegar, você precisa seguir adiante. Vai ser bom para o Everton Ribeiro, vai ser bom para o Flamengo, buscar outros jogadores. De La Cruz está chegando agora. O Everton Ribeiro é uma carta alternativa dentro do Flamengo, né? Você vai usar o Everton Ribeiro não mais como cara de lado de campo, o Tite já deixou isso claro. Ele ou Arrascaeta, ele. Ah, mas ele pode ser importante quando tiver Copa América no meio do ano. Aí você vai perder a Arrascaeta, você tem o Everton Ribeiro. A grana que o Flamengo tem, cara, com a possibilidade de você ter jogadores realmente de ponta, de mercado, a gente não sabe o que o Flamengo fará quando não tiver Everton Ribeiro. Tem que buscar outros jogadores, mas o nível dessa busca, em se tratando da capacidade financeira do Flamengo, recomenda otimismo. Não dá para você ficar pegado, vou perder o Everton Ribeiro. Não é vou perder o Everton Ribeiro, é o que vem por aí. Qual é o jogador que você vai preparar para substituir o Arrascaeta? E aí tem que ser um cara mais jovem, não deu o Claudinho agora, mas fica no mercado. Daqui a pouco, ou então, investe num jogador promissor na América do Sul, traz um cara para realmente fazer a transição com o Arrascaeta, não para substituir de vez em quando o Arrascaeta. Essa discussão é boa, Renato, até eu vou fechar, mas é porque eu acho que a torcida do Flamengo, eu não sei nem qual é a movimentação do torcedor do Flamengo, se quer ou não quer uma renovação com o Everton. Mas eu acho que só se sente a falta do Everton Ribeiro quando ele sai, de fato. Além de um reforço ao rival, mas pro seu elenco, cara. Eu acho que o Everton é mais importante do que foi em 23, cara. Não, e eu acho que é exatamente isso. É que eu acho que assim, a gente tá com uma impressão de 23, e aí você pega esses números mostram isso, mas é uma impressão do Flamengo bagunçado em 2023. Não é que o Everton Ribeiro perdeu a posição porque ele tava jogando mal. Assim, o time não jogava. Entendeu? Ele estava no contexto do time, por exemplo, até se você comparar... Não, mas se você comparar com o Gabriel, o ano do Gabriel foi muito pior do que o do Everton Ribeiro. Foi pior, concordo. E estava se oferecendo 4 anos pro Gabriel. Ah, beleza, mais novo, mas se é para desapegar, não sei, entendeu? E eu nem estou defendendo aqui que tem que desapegar do Gabriel, eu só estou comparando situações. Eu acho que o ano do Gabriel, em termos de o que rendeu em campo, quando estava em campo, é pior do que o ano do Everton. Que para mim, em muitos momentos, saiu, tipo, não foi titular, não porque não estava rendendo, porque era opção do treinador não jogar com aquele jogador. E só para uma última coisa, eu acho que por que eu acho que o Everton quer muito ficar?
Porque se ele não quisesse, hoje é dia 29, 29. ele já teria assinado com outro time. Exatamente. Há 6 meses O que atrás. você pode... 5 meses atrás. Exatamente. Ele não teria esperado até o dia 30 de dezembro, gente, 31, que é o dia final do contrato. Ele está esperando porque ele quer muito que o Flamengo renove, né? Que ele quer muito chegar nesse acordo. É isso aí. Se não fosse, se ele já tivesse falado assim, dane-se o Flamengo, ele estaria já assinado, porque pelo que a gente sabe, né, Pedro, tem outros clubes interessados. Além do Cruzeiro tem mais, não tem? Inter, fala-se de Corinthians também, próprio Bahia, que a gente falou que está sempre no mercado. E assim, é o que o Lino disse, né? O Everton Ribeiro, ele ainda tem muito futebol para mostrar, né, nessa carreira dele. Aí você pega o elenco do Flamengo ali, você olha no cantinho direito, só os jogadores que vão disputar a posição no banco, já é um time que seria G4 do Campeonato Brasileiro, né? É muita gente, tá aí na tela, Pedro, é muita gente. A gente Eu acho que ele aqui, tem a ideia de encerrar a carreira no Flamengo. a gente montou aqui, né, Não o era o caso do Felipe Luiz? base em campo, um time base, né, Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha, Pedro, mas você tem aí, ó, o Gabigol, o próprio Bruno Henrique, Luiz Araújo, Matheus Gonçalves, que está voltando do Red Bull Bragantino, o Vitor Hugo, que foi muito pouco utilizado nessa reta final, o Alan, né, que também sofreu com lesão nesse caminho, o Thiago Maia, que não se sabe ainda qual que vai ser a definição de um Thiago Maia para 2024, por enquanto faz parte aí desse elenco do Flamengo. É uma discussão boa, cara, a discussão Everton Ribeiro por tudo que abrange esse personagem, pelo tamanho do Everton Ribeiro, não só como jogador, mas jogador do Flamengo, está há muito tempo no clube e vai negociando. Até o dia 31, jogador do Flamengo. Vamos ver para onde vai ser a temporada 2024 do Camisa 7. Ô Pedrinho, diz mais pra gente sobre o Flamengo aí, André. Pois é, a gente segue acompanhando a novela da renovação de contrato do Everton Ribeiro. Era para ter sido resolvida ontem, a gente está chegando ao fim de sexta-feira sem uma definição se o Everton Ribeiro renova ou não o contrato. Ele que está no Uruguai, hoje o Arrascaeta se casa com a Camila, está lá aproveitando a festa. Ele tinha feito uma contraproposta ao Flamengo, né, nessas negociações, já deixando de ter 2 anos garantidos para essa renovação de contrato, 1 ano de contrato e mais um dependendo de metas a serem atingidas. O Flamengo ainda não respondeu a ele, a gente vai ficar dependendo nesse final de semana, as últimas 48 horas para saber se o Everton Ribeiro fica ou não no Flamengo. Pois é, a gente estava comentando ontem aqui, porque é uma decisão difícil também para o Flamengo, né? Claro que o Everton Ribeiro não teve o ano de 2023, um ano no nível que ele está acostumado, mas é um jogador que tenho certeza que o Flamengo não gostaria de ver vestindo a camisa de nenhum outro um rival do lado no Campeonato Brasileiro. O Everton Ribeiro, ele é capaz de fazer uma temporada 2024 muito melhor do que fez em 2023. É um cara que está acostumadíssimo com o clube, sabe da grandeza do Flamengo, um cara que a torcida gosta bastante. Capitão, exatamente. Então não é fácil, né? E outra? Todo mundo vai ter que ceder um pouquinho aí, né, Paulo? E outra, assim, se a gente for... A gente tem que olhar sempre os dois lados, né? A gente conversou muito no Seleção ontem. Tá trabalhando muito. Estou trabalhando, é muita coisa. Sobre o Everton. No meu caso, eu pensei sobre o Everton o seguinte. Para ele, eu acho que seria interessante demais um novo ciclo, sabe? Ir para um time para jogar, porque ele é um jogador que não pode ficar no banco. A qualidade que ele tem, a capacidade, ele precisa de jogo. Ele só ganha condicionamento físico jogando. Tem jogador que é assim, só ganha jogando. Tem jogador que gosta de treinamento. Ele não. É ritmo de jogo, é dinâmica, porque ele é um jogador dinâmico, com qualidade. Só que se você pensar pro lado do Flamengo, o Flamengo vai perder na temporada inteira Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, provavelmente Gerson, para a seleção. E como é que você libera um jogador como esse? Então, assim, é complicado. Fora que, Conrado, tenho certeza que o Tite gostaria de contar com ele. Porque 1 ano atrás ele levou a Copa. Exato, sem falar nisso, né? É um jogador de Copa do Mundo. O Everton Ribeiro é um craque. Assim, eu entendo que o time do Flamengo tem muitas estrelas, tem muita gente. É difícil montar e foi 1 ano abaixo, como você disse, mas foi 1 ano abaixo do Flamengo como um todo também. E ele dá opções táticas. O Tite, por exemplo, já montou várias vezes times que o ponta direita dele, na verdade, era um meia aberto do lado direito, que é o que o Everton Ribeiro já fez várias vezes na carreira. E acho que a questão é, quando o Flamengo falar assim, não,
vai ser uma corrida. Vai estar todo mundo saindo tapa, porque todo mundo quer, ou pelo menos todo mundo deveria querer. O Corinthians que a gente estava falando, por exemplo, onde ele já passou, todo mundo vai querer. Ontem ele joga o André falou aqui, né, André? Bola, muita Inter, bola. os principais interessados, Inter, Corinthians e Cruzeiro. Todo mundo vai querer, vai Você acha pelo que o menos Fluminense perguntar. com o Diniz do lado não tá de olho ali? Vai mandar uma mensagenzinha, como é que tá aqui? Como é que tá aí? Como é que além você tá? de ser jogador de Copa do Mundo, é bom falar, cara, o Everton Ribeiro é um dos principais jogadores do futebol brasileiro aí na última década, nos últimos 15 anos. Craque do brasileiro de 13 e 14. Ganhou bicampeão com o Cruzeiro, jogando muito. Aí foi pro Flamengo, sempre jogando muita bola. Liderança positiva. Indo pra seleção brasileira, metendo golaço. Enfim, ele é um cara O que leque joga dele tá aberto. muita bola. Que baita carreira. Antes disso, já no Curitiba, foi muito bem, né? Chegou em final de Copa do Brasil. Enfim, ele joga muita bola. A questão é isso, de salário. O Flamengo vai ter que decidir isso aí. E ele também, né? Se ele quer ficar no banco. Se ele sair, escolhe onde vai jogar, né? Fala, olha, eu quero vestir essa camisa aqui. Ele escolhe, tranquilo. Escolhe tranquilo. É isso aí. Quais as outras do Flamengo, André? O Flamengo está mapeando o mercado. O Tite já até deixou meio claro que vê o Everton Ribeiro como jogador de meio de campo, não de lado de ataque, então seria uma opção talvez para o Arrascaeta. Estava atrás do Scarpa, negociação que não deu certo, o Scarpa foi para o Atlético Mineiro. E o Flamengo agora buscando informações do Evander, meia revelado pelo Vasco, passou pelo futebol europeu, jogou na Dinamarca e está no futebol dos Estados Unidos, no Portland Timbers. É bom a gente deixar claro que ele foi titular nessa última temporada, assim que chegou no Portland Timbers, fez 29 jogos, titular em 27. O Portland não tem interesse em se desfazer dele, mas o Flamengo fez o contato para buscar informações. Se a gente fizesse uma negociação, quais seriam os valores? É o Flamengo buscando mapear, se de repente não permanecer com Everton Ribeiro, já está buscando alternativas para esse meio de campo. Dando uma olhada na temporada dele aqui, foram 29 jogos, ele marcou 11 gols e deu 4 assistências. São bons números. Confesso que eu não me lembro do Evander. Eu lembro, o segundo volante, ele apareceu também muito bem. A gente falou do João Vitor aqui há pouco tempo, né? O torcedor vascaíno com certeza vai lembrar, apareceu muito habilidoso, o cara que jogava de volante, mas com qualidade, né? Habilidade, tanto esses números aí para volante, meio campista. Confesso que a gente, né, não acompanha a Major League Soccer, não sei se ele está jogando mais avançado, mas assim, muito habilidoso. Ele é outro que apareceu muito bem, aí como disse o André, né, foi para Dinamarca, tá na MLS, tem que ver o nível que ele tá hoje, né? Mas assim, apareceu muito bem, um jogador que assim, a expectativa, a gente viu ele junto com o Paulinho, a expectativa. Mas no Flamengo, para volante, deve estar jogando mais um pouquinho à frente, né? Porque o Flamengo tem volante. O segundo, né? Tem. Com o YouTube Music Premium. Alan, tem o Mas Thiago eles Maia. são primeiro. O Thiago Maia tá tentando... Não, o Alan pode jogar de segundo. Pode, né? O Pulgar não tem essa coisa, não tem a coisa, qualidade, né? O Pulgar tem qualidade para jogar também de primeiro, de segundo. Vamos dizer que vocês pegar o De La Cruz pode jogar nessa posição, vinha jogando já jogou de segundo no River nessa última temporada. Mas o Flamengo tem feito isso, gente. E eu acho que tá fazendo certo. A gente igual o Everton Ribeiro que a gente tá falando. Você vai ficar no banco, uma hora vai precisar. Uma hora vai precisar, tem dinheiro, gasta e faz um elenco enorme. Vai ficar, vai sair? Por enquanto tá, né? Não tem notícia de negociação por enquanto. Muita qualidade, que pode ser utilizado mais vezes. E tem notícia também, né, de uma possível saída do Thiago Maia, né? Pois é um assunto que tem sido falado bastante, né, nessas últimas semanas. Primeiro, uma possível troca do Thiago Maia com o Corinthians. O Fausto Vera, né? O Fausto Vera, poderia ir o Mateuzinho junto. O que tem de certo até agora é que o Corinthians não terminou de pagar ainda pelo Fausto Vera, então qualquer negociação que envolvesse a troca dos dois esbarraria nesse ponto. O Flamengo já quitou a compra dele que fez junto ao Lille da França e precisaria assumir a dívida que o Corinthians tem pelo jogador, algo que o Flamengo não tem interesse. Se fosse simplesmente uma situação simples, de repente poderiam até fazer a troca de empréstimo. Então essa situação ainda pega. O Corinthians gostaria de contar com o Thiago Maia, ele vê inclusive com bons olhos uma possível ida para o Corinthians, afinal ele perdeu a titularidade no Flamengo, o Flamengo não descarta negociar o jogador, mas nesses moldes, precisando arcar com um eventual 20 milhões de reais que o Corinthians ainda deve ao Argentinos Júnior, não interessa mais uma negociação que ainda pode sair. O Corinthians está devendo para bastante gente, né? O Corinthians não pagou o Fausto Vera, o Corinthians não pagou o Rojas, né? Que está até pleiteando na FIFA. Achei até, né? Ele tem esse direito, mas assim, quando ele está no clube,
Então, daqui É a uma pouco o situação muito Corinthians vai sofrer um difícil. transfer ban. Exatamente. Quando ele vai o ser cara proibido vem de ainda e não contratar. joga bem, não rende, é Exato. pior ainda, Pior né, ainda. pra torcida. Estamos devendo, Pô, esse cara ainda não tá jogando nada. O Rojas não E joga nada. ele vai atrapalhar a gente aqui ainda. É. Mas é claro que isso explica muito a situação atual do Corinthians, né? Até em contraste aí nessa negociação com o Flamengo, é um time que está conquistando tudo, está cheio de dinheiro, tá. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, né, Mengão News Oficial. Então é isso aí, rapaziada, as informações, né? Umas informações aí muito importantes, viu? Aonde o Flamengo sonda uma situação aí do meia Evander, ex-Vasco da Gama, mas o time dos Estados Unidos faz jogo duro para vender, né? Um grande jogador aí de 25 anos, né? Um jogador que vem se destacando aí no clube, né? Ele que foi pro Midland aí, né? Agora tá no clube dos Estados Unidos e vem se destacando, né? Mas eu já quero perguntar aqui para vocês, torcedores rubro-negro, o que você acha dessa contratação? Seria um bom nome para o Flamengo? Comente aqui e deixe a sua opinião, passando aqui mais informações. Sem uma definição para a renovação de Everton Ribeiro, o Flamengo segue mapeando o mercado para a posição de meia, mesmo após a contratação, né, do Nicolás de la Cruz. E o nome observado desta vez trata-se aí do brasileiro Evander, de 25 anos, ex-Vasco da Gama e atualmente no Portland, né? Portland Timbers dos Estados Unidos, né? Então, Evander aí, essa não é a primeira vez que o Flamengo consulta a situação do jogador. Quando o meia pertencia à equipe do Midland, como já disse, o clube tentou empréstimo, mas a negociação com o time da Dinamarca aí, né, não foi adiante, né? Então, dessa vez o Flamengo aí botou novamente Evander no seu radar, né? O Flamengo consultou o time americano para saber a situação do Evander, só que o clube respondeu que não há interesse de vender no momento. O rubro-negro, no entanto, fez uma nova consulta para saber os valores de uma possível contratação em definitivo e aguarda a resposta, né? Então, já comente aqui, torcedores rubro-negro, né? O que você acha aí dessa contratação, né? Vale destacar que o Vasco tem direitos ainda, né? 3,5% do valor de qualquer venda do jogador devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Evander deixou o São Januário em 2018 e iniciou a carreira europeia aí pelo time do Midland, né? Então, é um grande reforço aí que pode chegar na equipe do Flamengo e eu quero saber a sua opinião, meus amigos e minhas amigas, o que você acha dessa contratação? Evander é um nome bom para a equipe do Flamengo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante. Se Deus permitir, minha tropa, mais tarde vou estar trazendo aqui mais vídeo do Flamengo. Espero que vocês curtam esse vídeo. Deixa o like, a meta também, pessoal. Vamos ver se a gente consegue bater 100 likes nesse vídeo. Então, eu conto com a sua ajuda aqui daí do outro lado. E logo mais vou trazer aí mais informações, beleza? Então, até o próximo vídeo e fui!